noite. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, estejam conosco. É um prazer saber que você está conosco hoje à noite e poder louvar o Senhor. O nosso desejo é que essa programação edifique a sua vida, que essa programação você possa, depois dela, se sentir enriquecido pela palavra de Deus e a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus, através do trabalho do Santo Espírito. Bom, nós queremos começar hoje à noite honrando o nosso Deus, louvando o nosso Deus, louvando por tudo que Ele tem feito, pela sua graça. E nós queremos cantar 3 cânticos hoje que exaltam o nome de Deus. Primeiro, aqui viemos te adorar. Vamos adorar a Deus. E por último, ao que está sentado. Certo? Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, meu Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que as nossas vidas no altar de Deus confiem a nossa oração. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele vem em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos
tempo. Eu convido a minha filha, a irmã Helena, para que possa agradecer e pedir a Deus as bênçãos por esse momento. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por proteger cada um de nós e estar conosco. Também lhe agradecemos por essas ferramentas que temos, que mesmo diante de tantas dificuldades que nos impedem a ir até o templo, até a sua casa, mas nós podemos juntos todos louvar e estudar a Tua Palavra. E agradecemos, Pai, por nos dar essa forma de estarmos todos juntos com o mesmo objetivo. Eu te peço pelo estudo de hoje à noite e pelo tempo que nós vamos ter aqui, que o Senhor esteja abençoando e que possamos estar fazendo realmente para glorificar o Seu nome, Pai. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez por tudo. Te pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um e cuidando das pessoas que estão aí, cuidando dos enfermos, das pessoas que estão doentes. Que o Senhor esteja protegendo e dando saúde também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias e agora para o Salmo 46. Nós, nesses dias, é sempre bom lembrar a confiança que os salmistas tinham no Senhor. E o Salmo 46 é um salmo muito conhecido nosso, é um salmo dos filhos de Corá, que eles fizeram em louvor e exaltação a Deus. E o meu filho Elionai e a minha filha Elisua, esses dois irmãos em Cristo, vão ler para nós esse salmo, o Salmo 46. Salmo de número 46. Vamos juntos acompanhar na Bíblia e ouvir a leitura dessa oração de gratidão e de confiança no Senhor. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. A Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. A Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Que essa palavra nos dê conforto e segurança, não só nesses dias, mas sempre. Porque o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No domingo passado, na nossa programação, nós começamos a aprender um cântico. E nós vamos agora em família cantar esse cântico para que aqueles que ouviram possam relembrar e talvez possam até cantar conosco, mesmo que uma palavra aqui e ali possa faltar. Aos irmãos do Pará que podem estar ouvindo, é um prazer muito grande estarmos cantando uma música do pastor Isaías, melhor, do pastor Elialdo, perdão, do pastor Elialdo. Então, agradecemos a Deus essa dádiva que Ele fez ao seu servo, lhe dando uma letra e uma música tão bonita, que neste momento nos traz conforto e paz no Senhor.
andar contigo, Senhor, com tua graça envolve meu ser. Quero andar nos teus passos, sentir teu amor, sempre a tua vontade fazer. Eu preciso de ti, meu Senhor. No perigo eu pude entender, afundado nas águas da pequena fé, aprendi que preciso de ti. Ao teu lado é fácil saber o valor de um amigo leal. Muito mais que um amigo, eu sei que tu és, meu Jesus, que me ampara do mal. Eu preciso de ti, meu Senhor. No perigo eu pude entender, afundado nas águas da pequena fé, aprendi que preciso de ti. Em tuas mãos tens as marcas do amor, que ainda hoje elas cuidam de mim. Minha vida em Cristo é muito feliz, e eu sei que jamais vai ter fim. Eu preciso de ti, meu Senhor. No perigo eu pude entender, afundado nas águas da pequena fé, aprendi que preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. No perigo eu pude entender, afundado nas águas da pequena fé, aprendi que preciso de ti. Bonito, né? Como Deus é maravilhoso de dar um servo seu, o irmão Elialdo, essa letra tão boa para nós refletirmos e ficarmos maravilhados e podermos em canção orar em agradecimento ao Senhor, dizendo: Senhor, eu aprendi que eu preciso de ti. Que esses dias lhe ajude também a você falar como autor dessa música: eu aprendi que eu preciso de ti. Mas eu gostaria ainda de cantar um hino que é conhecido por muitos nas nossas igrejas e é muito cantado também na igreja Ebenezer. É o 154, Firme nas Promessas, né? Esse foi um hino também que eu estava cantando quando eu estava visitando a irmã Iraci e outras irmãs da igreja, principalmente irmãos mais idosos, e é um hino muito bom para esses momentos, lembrarmos que a nossa firmeza está na palavra de Deus e no que Ele nos prometeu. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades ao me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que você também esteja firme nas promessas do nosso Deus. E agora, pedindo auxílio dos meus assistentes aqui, bonitos, fiéis assistentes, eles vão aproximar a imagem para que nós possamos ter o nosso estudo de hoje à noite. E eu gostaria de começar pedindo que você pegasse a sua Bíblia e abrisse para Atos capítulo 27, do versos 20 ao 37. Atos capítulo 27, do versículo 20 ao versículo 37. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, tá bom? Atos, capítulo 27, do versículo 20 até ao versículo 37. Para que você possa entender, Paulo foi a Jerusalém para o Pentecoste. Em Jerusalém ele foi preso por conta do Evangelho. E aí depois ele foi enviado para Cesareia. Ali ele teve a sua audiência, mas ele faz durante a sua audiência um apelo a César. Ele queria ser enviado a César. Mesmo, digamos assim, os juízes, as autoridades percebendo que Paulo não tinha culpa nenhuma, que Paulo justamente era inocente, mas como Paulo apelou para César, eles deveriam então enviar Paulo para César. Então Paulo ficou sob a custódia de um centurião, e de Cesareia então ele viaja, e o objetivo é chegar à Itália, chegar a Roma. O que acontece é que nessa viagem, num determinado percurso, pelo decorrer do texto, Deus concede a Paulo a revelação de que a saída dali, daquele local, principalmente o último ponto antes dessa leitura, seria arriscado para a tripulação, seria arriscado para as pessoas. Ele avisa ao centurião, mas o centurião dá muito mais avisos, ou dá muito mais ouvidos ao navegador, é o dono do navio, possivelmente porque ele quer chegar logo em algum lugar. A ideia era poder passar o inverno em um outro porto. Paulo diz, olha, não é bom sairmos daqui agora. Eles teimam,
e eles acabam já na costa da ilha de Creta. Eles já pegam ali, e no caso, um tufão leva-os para dentro do grande mar. E aí nós vamos começar no versículo 20 do capítulo 27. E olha o que diz. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. 27 e 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando os prumos, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. E enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Eu vou parar aqui porque esse intervalo do texto é o que me interessa para hoje à noite. O que nós queremos falar hoje como tema principal é o procedimento de um servo de Deus em meio à desesperança. Esse é o título que nós queremos ter hoje. Eu gostaria que você percebesse. Eu não vou expor o texto, fazer uma exposição do texto. Só para você ter uma ideia, o livro de Atos, e nesse ponto aqui, ele mostra como Deus soberanamente fez o seu evangelho crescer e usou Paulo. E mais uma vez aqui, Lucas é inspirado para registrar a soberania de Deus na vida de Paulo. Mas eu gostaria de fazer um estudo na pessoa de Paulo hoje. Eu gostaria que você me acompanhasse, um homem de Deus, como é que ele se porta no meio de uma situação de desesperança. Você vê no versículo 20 que ele diz assim, olha: E não aparecendo havia já alguns dias nem sol e nem estrelas. Vejam que eles estão no mar e não há mais, só as nuvens escuras fechando, não é? Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Percebe? Não há mais. Agora eles estavam de fato em apuros, não havia mais quem pudesse salvá-los. E aí começa uma saga, onde eles vão ficar à deriva em pleno mar. À deriva em pleno
é o mar Mediterrâneo, um grande mar. Isso é muito importante. Você percebe no versículo 37 que haviam 276 pessoas no navio. 276 pessoas no navio, e dessas 276, uma era serva do Senhor Jesus. Era servo do Senhor Jesus, era Paulo. No meio de uma geração em desespero, em meio de uma comunidade em desespero, em meio a uma comunidade sem esperança, havia um homem, Paulo. E é esse ponto que eu quero chegar. Nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias que para alguns a situação está desesperadora. Nós temos ouvido números alarmantes no mundo, temos ouvido as notícias da Itália, por exemplo, onde só ontem o número de mortos no dia passou de 700 pessoas. Isso de fato é preocupante e alarmante. Nós sabemos que o nosso Brasil, as estatísticas também têm aumentado. Graças a Deus, o último boletim aqui de Rio Branco não deu nenhum caso novo. Nós louvamos a Deus por isso. Mas é preocupante quando nós olhamos para o cenário e vendo que nesse momento não há uma solução efetiva, apenas paliativa ou preventiva. Os homens podem entrar em desespero, os homens podem entrar em situação de desesperança. Mas entre essas pessoas da comunidade mundial, do Brasil, do Acre, de Rio Branco, tem servos do Senhor. E é para vocês que eu estou falando hoje. No final eu quero falar para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Olha, um servo de Deus tem algumas atitudes corretas de acordo com o seu Senhor. E eu gostaria de destacar hoje para vocês algumas dessas atitudes. Perceba primeiramente que Paulo, apesar de relembrar que ele havia falado sobre isso, ele não fica se lamentando, não fica jogando culpa, mas é alguém que justamente recorda e dá ânimo àqueles que estão sem esperança. Veja só que aqui, quando você olha no versículo 21 em diante, você percebe, verso 2, ele diz: mas já agora vos aconselho, bom ânimo. 25, portanto, senhores, tende bom ânimo. Essa é a postura de um servo de Deus. Essa deve ser a forma de um servo de Deus lidar quando a desesperança ataca a comunidade. Quando a desesperança está invadindo o mundo. Ele tem motivos para dizer: tende bom ânimo. É interessante que essa expressão não é originária simplesmente dele. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, antes de ir ao Calvário, e depois de ter dito isso, depois de ter dito para eles que ele iria para o Calvário, iria morrer, olha, essas coisas vos tenho dito, falando do capítulo 13 até ao 16, para que tenhais paz em mim. E diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa de Deus para todo aquele que nele crê. Vencer o mundo. E a ideia aqui principal é vencer essas tribulações, vencer essas dificuldades, estar acima delas. Não simplesmente crendo que por ser crente nenhum tipo de vírus vai nos pegar. Não, crendo que nós estamos acima disso, que ainda que Deus permita isso, a morte não é um problema. Na realidade, a morte para o crente é apenas uma aceleração, uma maneira de nos fazer voltar mais rápido para o lar. É claro que nós não desejamos que ninguém morra, por conta até do serviço de Deus. Mas para o crente, como disse Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Aquele que tem o Senhor Jesus, aquele que confia nas promessas de Deus, que está firme nas promessas de Deus, fala para os outros: tenha um bom ânimo.
Esse é o momento dos servos de Deus aproveitarem e animarem o coração daqueles que estão desesperados. E aqui eu gostaria de fazer uma colocação muito clara. Muito cuidado com o que você compartilha na internet. Às vezes tem crentes que têm o prazer de alarmar o mundo. O mundo já está alarmado. Parece que tem crentes que têm o prazer de deixar as pessoas mais desesperadas. As pessoas já estão extremamente desesperadas. É onde nós entramos como servos de Deus, animando. Tenham bom ânimo. Confiem no Senhor. Paulo tem como certeza as promessas de Deus. Anime as pessoas com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Anime as pessoas com a esperança da vida eterna com Cristo. Anime as pessoas com o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você tenha um amigo ou uma amiga, um parente, uma mãe, um pai, um tio, um irmão, alguém que nesse momento está extremamente preocupado, está extremamente desesperançoso, está talvez até indo ao desespero. E você tem a palavra de Deus que você pode transmitir. Use o seu celular, use a sua internet, use os meios que Deus lhe dá para trazer ânimo às pessoas. 276 pessoas. 275 precisando de ânimo. E um servo de Deus estava ali para dar ânimo àquelas pessoas. Há uma outra verdade aqui acerca de Paulo. É um homem que, apesar das promessas de Deus, age com prudência. Eu gostaria que você percebesse bem isso. Se você lembra do texto, a partir do verso 22, ele diz: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Por que Paulo fala isso? Justamente porque ele vai responder no verso 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Viu? Paulo está dizendo bom ânimo porque ele está confiando, não apenas, olha, é um pensamento positivo, não, porque ele está confiado na palavra de Deus, nas promessas de Deus para ele. O Senhor traz isso para Paulo, revela a ele, olha, você vai se apresentar a César. E não só isso, por graça, não por merecimento, mas por graça, Deus vai salvar todos que estão contigo. E aqui é onde vem a minha lição. Paulo podia dizer, não, já que Deus prometeu que vai livrar todo mundo, então agora eu só tenho que ficar tranquilo, vou ficar aqui passeando no navio, e eu sei que tudo vai correr conforme a vontade de Deus, não importa o que acontecer. Há dois episódios nesse navio que são muito interessantes. O primeiro é quando você vai chegando e você percebe que o navio começa a chegar perto da terra. Eles fazem isso jogando prumo e percebendo que o fundo, vou usar essa expressão, o fundo do mar, já vai ficando cada vez mais raso. Entendeu? E aí os marinheiros lançam âncora para que o navio possa manter o seu curso, ficar estável. A ideia é que eles pudessem, no mais raso possível, saltarem. Mas os marinheiros, sabendo disso, já querem exatamente se salvar. E o que eles fazem? Eles descem os botes da proa, e Paulo percebe que esses marinheiros vão fugir. Veja só, Paulo percebe que eles vão fugir. Por que Paulo não diz, olha, deixa eles fugirem, Deus prometeu que vai salvar todo mundo, então tanto faz se eles fugirem. Paulo diz para o centurião, veja só, acompanhe comigo, verso 31. E disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Perceberam? Paulo é alguém que viu, se esses marinheiros saírem, não vai acontecer. Não é porque Deus não vai cumprir, é porque aí entra a responsabilidade do homem.
Paulo, apesar da promessa de Deus, também tem uma responsabilidade. Cuidar para a segurança de todos e que aconteça o que é necessário para que a vontade de Deus também seja confirmada. Há muitas pessoas que entendem muito mal a soberania de Deus, proteção de Deus, achando que por isso eu fico inerte, eu fico exatamente sem qualquer ação, porque Deus vai fazer mesmo, Ele mandou, Ele é soberano, então pronto. E se Deus determinou que você não vai pegar o vírus do coronavírus, e se Deus já determinou isso, para isso, segundo o próprio testemunho de Paulo, você tem que tomar todas as providências necessárias. Isso não elimina a sua responsabilidade. Isso não elimina o seu cuidado. Isso não elimina a sua vigilância. Isso não elimina a tua prudência em agir. Esse é um exemplo. Quer ver outro exemplo? Acompanhe comigo no versículo 33. O povo já estava há dias sem comer. E no 34, Paulo diz: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Você percebe? Paulo não está deixando as coisas acontecer sem agir. Primeiro ele diz, olha, não deixe os marinheiros descer. Olha, como? Porque disso depende a vossa vida. É um homem que confia na soberania de Deus, mas é um homem também que faz a sua parte, a sua responsabilidade como servo de Deus. Confiar na soberania, confiar na segurança, confiar nas promessas de Deus, não significa estar isento de ser responsável e agir com responsabilidade. É muito importante que eu e você entendamos isso. Nesses dias de ameaça, de contaminação, o nosso procedimento deve ser o mais responsável possível. Tratar com leviandade as recomendações dadas é não fazer sua parte como servo do Senhor. Não significa que quando você lava as mãos, quando você evita de sair desnecessariamente, quando você fica recluso, você não está confiando em Deus. Pelo contrário, porque você confia em Deus, você está fazendo aquilo que é a sua responsabilidade. Confiando no Senhor, não confiando que essas coisas vão lhe livrar, mas confiando que Deus vai lhe livrar e que você está fazendo o que é a sua responsabilidade. Por último, eu gostaria de mostrar que o homem de Deus exalta e testemunha o seu Deus em momentos de desesperança. Veja só, Paulo, no versículo 22 e principalmente aqui no versículo 23 diz: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Paulo está testemunhando do Senhor. É nesses momentos de esperança que Paulo está falando do seu Senhor. Está mostrando às pessoas quem é Deus, o Deus que ele serve. Primeiro com confiança, com ânimo, com prudência, mas também falando do seu Senhor. Quando você vai lá no versículo 35, diz: tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de partir, começou a comer. Percebeu? Paulo, no meio de gentios, talvez, quem sabe, alguns hebreus, mas possivelmente gentios, eram inclusive presos. Paulo pega o pão, parte, ora ao Senhor, agradece e testemunha para aquelas pessoas o Deus a quem ele serve. Quem é o Deus que ele serve? E o que esse Deus faz na vida dele? Qual é essa diferença que faz na vida dele? Eu me lembro que John Wesley, o grande pregador, um dos homens que Deus usou para ser instrumento do reavivamento na Inglaterra, a história dele é muito interessante. Ele nasceu numa família religiosa, mas viajando em alto mar, numa grande tempestade, e com aquela tempestade horrível, ele com medo de morrer, ele conhece, se eu não estou enganado, os irmãos morávios.
um grupo de irmãos crentes em Cristo Jesus, confiantes, e ele se admirou de ver aquelas pessoas que ele achava que estavam errados, que eram fanáticos, confiantes no Senhor, seguros em Deus, não estavam em desespero em meio à tempestade. E ele percebeu que ele não tinha aquilo, que ele não tinha aquela confiança. E aquela viagem mexeu com ele, de maneira que depois Wesley entregou sua vida ao Senhor Jesus e aceitou Cristo como Salvador. O servo de Deus, em meio à desesperança, mostra esperança. Testemunha do seu Senhor, testemunha da sua confiança em Deus, testemunha de ter alguém consigo. Porque o teu cajado, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor Jesus, antes de ir assunto aos céus, disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A sua confiança, a sua atitude de confiança, a sua atitude de se refugiar em Deus, de crer no Senhor, de estar tranquilo no Senhor, fazendo a sua parte, mas com tranquilidade, tendo cuidado de higiene, mas lembrando e demonstrando que a sua confiança está no Senhor. Paulo comeu, Paulo deu graças, Paulo testemunhou do seu Senhor. Aproveite essa oportunidade. Aproveite a quarentena. Não jogue fora a sua quarentena jogando horas e horas na Netflix, ou em jogos online, ou conversando o que nós chamamos popularmente miolo de pote, ou então simplesmente papo furado no WhatsApp, ou seja onde for, ou enchendo os outros de medo. Aproveite essa oportunidade para mostrar quão confiante no Senhor você está. Para que as outras pessoas possam ver e possam até se perguntar, como Wesley, como eles conseguem, como ele consegue, como ela consegue estar bem apesar de tudo que nós temos ouvido. A resposta é: eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Pode escurecer o sol e o céu toldar. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Essa é a nossa confiança em Deus. E é assim que testemunhamos. Eu gostaria de terminar falando com você hoje à noite que não tem Cristo como Salvador. Eu não estou falando de ser evangélico, eu não estou falando de frequentar uma igreja, ou mesmo não frequentar igreja nenhuma. Não estou falando simplesmente de você ter uma descendência religiosa. Eu estou falando de você que nesse momento não tem confiança em nada. Que talvez até esteja em desespero. Talvez esteja extremamente preocupado. Talvez o seu maior medo é pegar o vírus e o vírus ir para o seu ponto final, que é a falência e a morte. Eu não quero morrer, eu não estou interessado nisso. Porque eu quero servir a Cristo. Mas uma coisa eu sei. Se Ele permitir, é infinitamente melhor estar com o meu Senhor. Você tem essa confiança? Você está pronto para isso? Se você não está, eu convido você a confiar no Senhor como Paulo confiou e como todos os servos de Deus confiaram. Aceite Cristo como seu Salvador. Entregue a Ele a sua vida. Para que você possa dizer como aquele cântico infantil: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O barco pode até naufragar, mas a nossa fé não. A nossa vida não, porque nós temos a vida eterna. Quando aceitamos Cristo como Salvador, Ele perdoa os nossos pecados e graciosamente nos dá uma nova vida, a vida eterna. Olha, hoje você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu não estou prometendo para você que ao aceitar Jesus você vai ficar livre do vírus e que nenhum vírus vai chegar em você. Eu não estou prometendo isso. Deus pode soberanamente, misericordiosamente, graciosamente permitir isso. Mas eu estou dizendo que há um mal maior
que tua alma vai estar livre, que é da morte eterna. Há uma praga maior que atinge toda a humanidade e levam todos à morte, que é o pecado. E Cristo quer te perdoar, Cristo quer te salvar. Aceita Cristo como teu Salvador. Se você quer fazer isso, procure um irmão em Cristo. Você pode escrever pelo WhatsApp, escrever pelo Facebook. Diz, olha, eu quero conhecer mais esse Jesus. Eu quero saber mais desse Jesus que nos livra do pior mal, que é a morte eterna. Eu terei o maior prazer de apresentar o meu Senhor para você. Nesses dias, a nossa confiança é ainda mais forte no nosso Senhor. O procedimento de um servo de Deus em meio à desesperança. Paulo nos mostra que o servo de Deus, ele anima as pessoas. O servo de Deus age com prudência e o servo de Deus testemunha do seu Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar esses dias para glorificar o nosso Deus. Amém? Eu gostaria de que você que não conhece a Cristo, os meus auxiliares vão voltar à câmera, porque eu gostaria que você ouvisse uma música. Eu e minha filha Leoena, nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma música acerca da salvação. Um convite para você que não conhece Cristo Jesus como Salvador. Essa música é de outro amigo meu do Pará, pastor Isaías, e se ele estiver ouvindo, alguém da família dele, pode também dizer que nós somos muito gratos a Deus pela essa letra que Deus concedeu ao seu servo. E a música também. Por uma
Nós estamos chegando ao final, bem dizer, da nossa programação, e eu gostaria de dar algumas orientações. Eu gostaria de repetir, enfatizar para você: não saia de casa sem necessidade. Observe a quarentena. O objetivo da quarentena é poder isolar os casos e ficar mais rápido de identificar e assim não aumentar, não transmitir isso numa velocidade, digamos assim, sem condições de determos. Então, quando você fica em casa, você dá condições para que as autoridades competentes, se surgir um caso, possam saber de onde vem. Nesse momento, os casos registrados, todos sabem qual é a origem. Isso é bom, porque é possível isolar a situação. Mas se você não observar, você pode, sem querer, ser um veículo para disseminar, para distribuir sem querer esse vírus. Então, obedeça. É para o nosso bem, é para o bem de todos. E isso nós queremos agradecer a Deus. Hoje não houve nenhuma confirmação de novo caso. Isso já é muito bom. É motivo para agradecermos a Deus. Eu tenho alguns pedidos aqui aos irmãos, pedido de oração. Primeiro eu gostaria de pedir oração pelo missionário Ronaldo em Timor-Leste. O seu filho Estevão, que teve pneumonia há um tempo atrás, está novamente com pneumonia. Está tendo que tomar antibióticos. E ele está entre aqueles que estão na classe de risco. E lá no Timor-Leste também chegou o vírus do coronavírus. Então vamos orar para que Deus proteja o filho do seu servo, a família do seu servo, porque ele precisa sair pelo menos uma vez na semana para resolver alguma coisa ou mesmo para comprar mantimentos. Eu gostaria que você não esquecesse. Eu gostaria que você orasse também, os irmãos da igreja orassem pela Meire, irmã da irmã Rosângela. Ela está com pneumonia. Tá certo? Então orem, porque já é uma pessoa que está fragilizada, para que ela não adquira esse vírus e fique curada dessa enfermidade. Eu gostaria de pedir oração pelo Helder, esposo da Elisângela, cunhado de Edclay. Ele está se recuperando de um acidente de moto, ele já está em casa, é o que nós soubemos. Então, peço oração também da igreja em favor dele. Também eu gostaria que orassem pelos idosos, a irmã Iraci, irmã Nancy, a irmã Dora, o irmão Francisco Barros e tantos outros da nossa igreja, a irmã Maria Chaim, a irmã Marilu, a irmã Mira. Há muitas irmãs que precisam das nossas orações, a irmã Inês, por exemplo, e aqui eu vou esquecer com certeza de algum nome de irmão idoso da igreja, não sei se vocês estão lembrando de um outro nome, tá certo? Então, eu gostaria que você orasse por essas pessoas. Também, eu gostaria que você não esquecesse de orar pela tia da Isabelle, que ela está com câncer, né? O nome dela é Elizabeth, então ore por ela também. Eu gostaria que a igreja intercedesse pela Elizabeth, que é tia da Isabelle. Lembra Isabelle, a garotinha da nossa igreja? Então ore também por ela. Eu gostaria de também lembrar os irmãos que não esqueçam os profissionais da área de saúde. Hoje de manhã eu fiz uma live, né, que os primeiros a morrerem são os profissionais de saúde, mas o que eu queria dizer é que eles estão na linha de frente. Querendo ou não, estão expostos primeiramente ao vírus e por isso precisam das nossas orações. Por isso eles precisam da proteção de Deus. Então orem por eles. Orem para que eles sejam protegidos e guardados no Senhor e na sua proteção. Meus queridos irmãos, eu gostaria de encerrar, antes da oração final, com um cântico que é chamado a Bênção Araônica, que nós conhecemos na igreja. Eu gostaria que você aí na sua casa pudesse também cantar conosco, que é: Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um de nós. E assim nós encerramos, e depois eu vou orar, encerrando essa live e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E que essa programação chegue ao seu trono de graça com um aroma suave e edifique a vida de todos nós também.
Deus te abençoe, Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre ti. Deus te abençoe, Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que te tenha misericórdia, que te tenha misericórdia. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre ti. De te tenha misericórdia, de te tenha misericórdia. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre ti. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse culto feito ao Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão participando conosco nas suas casas, talvez trabalho, quem sabe no seu quarto e quem sabe até no meio de transporte por conta da necessidade. Obrigado por termos essa oportunidade de juntos louvarmos o Senhor. Que tenhamos uma vida sensata, uma vida de proclamação, uma vida de pregar o Evangelho com palavras e com testemunho e com vida. Pedimos que o Senhor guarde o povo brasileiro, guarde o povo mundial, mas principalmente guarde a Igreja de Cristo. Dá-nos uma boa noite, dá-nos um bom sono e que possamos sempre estar prontos para servir ao Senhor. Obrigado por tudo isso. É o que nós oramos e agradecemos em nome do nosso precioso Jesus. Amém. Helena, pode. Boa noite. Boa noite. Boa noite.